Bom, então vamos continuando, né, com as transformações lineares. Quer dizer, de um ponto de vista abstrato, uma transformação linear é o quê? Você tem E e F espaços vetoriais, e aí tem uma T de E em F é linear se ela preserva as operações, quer dizer, T de U mais V igual a T de U mais T de V para todos U e V em E, e T de TU igual a T de U para todo T pertencente a R para todo U pertencente a E. Aqui, quem tiver a cabeça mais abstrata pode pensar assim para todo escalar T, que poderia também estar nos complexos, em outros lugares. Bom, exemplo para ter na nossa cabeça é pensar no sistema linear. Quer dizer, um sistema linear pode ser visto assim, né? A11, AM1, A1N, AMN, X1, XN igual a Y1, YM. Aqui talvez seja importante destacar que isso aqui, o N pode ser maior ou menor que o M. Esse cara daqui é do tamanho desse aqui, mas não necessariamente do tamanho desse. Então aqui isso é uma transformação A de Rn em Rm, que cada x assim é elevado num y assim. Por trás de cada sistema linear tem uma transformação linear. E também podemos pensar em transformações, pensando tipicamente em R2 e R3, que tem uma origem puramente geométrica, sei lá. Talvez o exemplo mais bonitinho para começar seja uma rotação no plano ou uma rotação em torno de um eixo em R3. O eixo passando pela origem, né? O detalhe interessante, né, é que a gente discutiu durante praticamente uma aula inteira o fato de que uma transformação linear pode ser dada por uma matriz, desde que eu tenha uma base para E e uma base para F. Então a matriz, o que ela faz? Ela pega o vetor de E escrito na base, sei lá, alfa, que está em E, e escreve a imagem dele pela transformação na base de F. Isso foi uma coisa abstrata assim, porque nesse caso aqui, a matriz já precede até a transformação linear, né? A gente tem o sistema, aí a gente olha o sistema como dado por uma matriz, e depois a gente olha, bom, pode ser antes ou depois, mas a gente olha a transformação linear, mas a matriz já está pronta na base canônica. Um exemplo interessante no caso de pensar uma transformação geométrica é justamente isso. Imagina que você tem aqui o espaço R3, tem uma reta passando pela origem e você gira os pontos do espaço em torno dessa reta. Então, nesse caso, né, vou apagar aqui.
tem aqui a origem. Então, vamos dizer, essa reta aqui pode ser dada por um vetor U, que eu vou supor unitário. E aí a ideia foi o quê? A ideia é você pegar aqui dois vetores unitários e ortogonais a U, no plano perpendicular a U que passa pela origem. Chama esse aqui de ε1, esse de ε2, aproveita e chama o U de ε3. E aí, se você pensar em termos dessa base, a transformação faz o quê? Ela leva, vamos pegar assim, leva o ε1 em cosseno θ ε1 mais seno θ ε2, olhando aqui assim, ε1, ε2, então esse aqui é o R de ε1, esse daqui é o R de ε2, então aqui cosseno θ ε1 mais seno θ ε2. Já o R de ε2 vai dar menos seno θ, pensando a rotação assim, né? ε1 mais cosseno θ ε2. E o R de ε3 é o próprio ε3, é o U que fica parado. Então, nesse caso, se você pensar não na base canônica, mas nessa base aqui, que é uma base ortonormal, né, você tem a matriz da transformação, vai ser cosseno θ, seno θ 0, menos seno θ, cosseno θ 0, 0, 0, 1. E, vamos dizer, o problema pode ser o seguinte, você quer aplicar essa transformação, mas em vetores que vêm dados não escritos nessa base, mas escritos na base canônica. Então, aqui, quer dizer, você multiplica, quando você multiplicar um vetor, vamos dizer, se você pegar aqui o vetor, sei lá, y1, y2, y3, se isso daqui corresponder, se o vetor V for y1, y1, mais y2, y2, mais y3, y3, quando você multiplica isso aqui vai dar alguma coisa assim, um Z1, Z2, Z3, e o fato é que Z1, y1 mais E2, y2, mais E3, y3 é igual ao rodado do seu V. Agora, o problema e se V é igual a x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3. Então, aí uma estratégia possível é dizer, bom, eu pego o V, descubro quais são as coordenadas dele nessa base. Então, eu tenho que pegar o x1, x2, x3, transformar no y1, y2, y3. Calcular esses caras. Aí eu multiplico por essa matriz e obtenho o Z1, Z2, Z3. Mas Z1, Z2, Z3 ainda não é o que eu quero, porque são as coordenadas do meu vetor na base ε1, ε2, ε3. Mas nesse caso, claramente, ε1, ε2, ε3, eu tenho dados na base canônica. Então é só eu escrever o ε1, ε2, ε3 na base canônica, fazer Z1, ε1 mais E2, ε2 mais E3, ε3, e eu vou ter o meu cara escrito na base canônica. Então aqui, vamos dizer, a gente pega, faz aqui o ε1, ε2, ε3, faz essa matriz, multiplica por Z1, Z2, Z3. Se esses caras estão escritos na base canônica, a gente vai ter isso escrito na base canônica. O problema é
Bom, como é que eu transformo? Então, aqui transformar da base, digamos, beta para a base canônica é simples, desde que os vetores da base beta estejam escritos na base canônica. Mas o contrário, quer dizer, pegar o vetor da base canônica e escrever na base beta, essencialmente é resolver um sistema linear. Você escreve, quer dizer, assim, a ideia seria o quê? Você tem ε1 igual a A11, A21, A31, ε2 igual a A12, A22, A32, ε3 igual a A13, A23, A33. E aí escreve x1 a gente quer que x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3, igual a y1, y1, mais y2, y2, mais y3, y3. Então, escrevendo tudo na base canônica, a gente vai ter x1, x2, x3, quer dizer, isso aqui escrito na base canônica é isso. Isso aqui vai ser... isto aqui nada mais é que a matriz formada por esses três caras, né? A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33, multiplicado por Y1, Y2 e Y3. Só que aqui a gente tem x1, x2, x3 e a gente quer y1, y2 e y3. Então a gente quer resolver esse sistema. Dados x1, x2, x3, a gente quer calcular esses caras. Então, em geral, o problema de mudança de base, isso aqui é geral, né? Você conhece o cara nessa... O problema de mudança de base é um problema de resolver um sistema linear. Só o detalhe interessante nesse caso, e é um caso super importante, é que como a gente, por construção, esses vetores aqui são unitários e ortogonais, para que eu pudesse, vamos dizer, fazer de uma maneira simples a rotação, eu escolhi o ε1 e o ε2 perpendiculares ao ε3 e perpendiculares entre si. E por comodidade eu posso fazer o ε3 unitário também. Então isso daqui, você pode olhar e dizer assim, olha, eu posso calcular isso da seguinte maneira, multiplica escalarmente dos dois lados por ε1. Então se você fizer aqui vamos dizer, vou deixar o meu vetor assim, x1, x2, x3, é esse cara daqui que eu conheço. Se eu multiplicar pelo ε1, digamos, A11, A21, A31, isso daqui vai ser igual. Agora do lado de cá eu vou escrever de uma maneira mais sucinta. Vai ser y1 y1 mais y2, y2 mais y3, y3, escalar y1. Mas isso daqui é y1, y1 mais y2, y2, y1 mais y3, y3, y1. E agora eu uso o fato de que esses vetores são 2 a 2 ortogonais. Então isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 1. Então isso aqui já é o y1. Claro, se eu fizer a mesma coisa para o y2 e para o y3, eu vou ter de uma maneira mais barata do que resolver um sistema linear a solução. Claro que isso funciona
porque a base é ortonormal. Então, quando você for fazer a mudança de base, uma base ortonormal, é mais fácil. Então, vale a pena buscar bases ortonormais, quando for possível. Ou pensando assim, quando você tem um método de resolução de algum problema, uma situação qualquer, em que ali aparecem bases ortonormais, você comemora. Nem sempre é tão bom assim. Bom, então isso aqui... Claro, vamos dizer, se você tem o fato de que a base canônica era ortonormal, não desempenhou papel aqui. Mas, como você passa de um lado para o outro e do outro para o um, então, geralmente é bom ter as duas ortonormais. Mas é verdade, no princípio aqui, o problema era só passar da ortonormal, passar da base que você tinha para a nova base. O que importa é que a nova base seja ortonormal.